CNH sem curso, somente indo fazer prova. É isso mesmo, é sobre isso que eu vim falar hoje com vocês aí. Então, eu preparei uma aula rápida para que vocês entendam o que está acontecendo nesse momento, tá? Fim do CFC, que é o curso de formação de condutores das autoescolas, saiba sobre o projeto de lei. Então eu vou conversar com vocês a respeito desse projeto de lei de 2019, tá? Que ele já caminhou bastante e então ele já está em fase de consulta pública, ou seja, dificilmente ele vai retroceder, tá? Porque ele foi caminhando e ele já está na consulta pública exatamente, que vai até no dia 8 de setembro, que eu até coloquei o link aqui na descrição do vídeo para que, se você concorda com isso daí, você participe também da consulta pública, que ela está dentro do site do governo federal, tá? E isso quer dizer o que, pessoal? As autoescolas elas vão continuar existindo, porém não vai ser mais obrigatório o cara fazer a habilitação, tá? O que ele vai precisar fazer? Ele vai participar de um processo um processo seletivo, né? Porque ele vai fazer o exame médico, ele vai fazer o exame psicotécnico, tá? Ele vai pagar a taxa, só que a taxa é somente para a prova, né? Então ele vai se preparar sozinho. Se ele achar que ele tem que pagar um curso preparatório, ele vai pagar o curso que ele achar melhor, tá? Ou ele vai estudar sozinho. E ele vai pagar um instrutor prático se ele quiser. Porém, a gente já sabe que a prova vai ser bem rígida, mais rígida do que hoje em dia é, tá? Por quê? Porque a única forma do negócio funcionar é ter certeza que o cara ele vai conseguir passar lá que ele vai ser um bom motorista, né? Então, se você acha que é interessante esse novo modelo, né, de tirar a habilitação, você tem até o dia 8 de setembro desse ano de 2022 para poder votar, né? Como eu falei, eu já deixei o link aqui, então eu vou explicar para vocês o que está rolando nessa lei e em que pé que tá? O que fala o projeto de lei, tá? Então, o projeto de lei ele ainda não tinha o número aí, mas depois ele já aparece o número, tá? Insere dispositivos na Lei 9.503 de 1997, que institui o Código de Trânsito, dispor sobre o processo de habilitação. O Congresso Nacional decreta. O artigo 1º dessa lei insere daí ele fala os parágrafos da lei tal que institui o CTB para definir as aprendizagens teórica e prática referente ao processo de habilitação, que podem ser realizadas de forma autônoma. Então, pessoal, o que eles acreditam? Que a prova ela vai poder ser igual hoje em dia o advogado. Ele se forma, né, em bacharel em direito e aí ele não é obrigado a fazer nenhum cursinho preparatório. Ele vai lá e faz a prova no AB. É o que vai acontecer com a gente. Então, você fala, olha, eu sou candidato. Você vai lá no Poupa Tempo, provavelmente, e vai fazer a prova por lá. Se você passar, ótimo, vai sair a sua habilitação. Você não vai mais ser obrigado a fazer aquelas aulas. Você vai fazer se você quiser. Não é que as autoescolas elas vão acabar. Elas vão continuar existindo para quem quiser. Até porque vai ser mais difícil, tá? Mas agora, a pessoa que entende já, que está estudando sozinha, ela vai conseguir ter uma economia real de 70% em média, tá? Por quê? Porque ela só vai pagar as taxas. Então, se hoje uma habilitação custa A e B uns R$2.000, ela vai gastar, você faz a conta, 30%. Ela vai gastar o quê? 400, 500 reais, tá? De 1.500 a 2.000 é mais ou menos o que ela vai gastar, que é 30%.
tá? Só com as taxas e com eventuais aulas que ela vai ter que fazer. Porque ela pode até gastar os 2.000, se ela não conseguir se preparar para ir fazer a prova, tá? Lá. Mas ela vai pagar e ela vai procurar um instrutor habilitado, que é, né, instrutor de autoescola mesmo, credenciado pelo Detran, e ela vai pagar as aulas para essa pessoa e preparar ela para a prova. É isso daí que vai acontecer. Então vamos lá. O artigo 2 passa a vigorar, daí ele continua os parágrafos e tal. O parágrafo 3º do artigo 141. As aprendizagens teórica e prática referentes ao processo de habilitação podem ser realizadas pelo candidato de forma autônoma em CFC, conforme a regulamentação do CONTRAN, que ainda não regulamentou. Ele está dizendo que como que vai ser? Ele vai poder ir em qual autoescola para poder fazer, tá? Mas vai ser de forma autônoma. É vedada a exigência de comprovante de participação do candidato em curso do CFC, ou tanto teórico quanto do prático, para a realização de exames requeridos na emissão de habilitação. Ou seja, hoje você tem que apresentar, eles têm que apresentar à autoescola no processo de habilitação o curso do CFC. E aí não vai mais precisar, tá? Você só vai ter que mostrar lá o exame médico, psicotécnico e as taxas, tá? E muito provavelmente nem do CFC não vai precisar. Vai poder ser totalmente autônomo que você vai fazer. Ao candidato aprovado no exame teórico, será concedida a licença de aprendizagem de direção veicular com validade de 1 ano, o qual deverá portar durante o período de aulas práticas. Isso aí é uma coisa que já acontece, né? A LADV. As aulas de aprendizagem de direção veicular podem ser ministradas por qualquer condutor habilitado por no mínimo 3 anos da categoria do qual estiver instruído. Então, aí é que tá, né? Porque aqui no projeto de lei fala de condutor habilitado, mas provavelmente vai ser de instrutor, né? Um instrutor de autoescola credenciado pelo Detran. Aí eu vou ler para vocês a justificação, né, do deputado na época. O artigo 141 delega ao CONTRAN a edição das normas relativas ao processo de habilitação de aprendizagem de conduzir veículos por meio da Resolução 168 de 2004, com alterações posteriores. Aquele conselho estabelece as regras detalhadas que devem ser seguidas durante o processo de formação. Ocorre que as regras definidas pelo CONTRAN obrigam que os candidatos se matriculem em um centro de formação de condutores para que possa participar de um curso de formação teórica e um curso de aprendizagem para conduzir veículos, aulas práticas. Essa sistemática adotada há bastante tempo em nosso país e se mostra absolutamente desconexa com as melhores práticas adotadas em nível internacional. Na grande maioria dos países, as autoescolas existem, mas a frequência nos cursos por elas ministrados é opcional. O candidato pode realizar toda a sua formação de maneira autônoma e realizar as provas junto ao órgão de trânsito. Se aprovado em todas as etapas, terá o direito de receber a sua habilitação, assim como qualquer outro cidadão que opte por realizar o processo por meio de um centro de formação de condutores. A obrigatoriedade de frequência às aulas, tanto teórica quanto prática, tornou o processo de habilitação extremamente caro no Brasil. Dependendo da qualidade das aulas práticas ministradas, esse custo pode facilmente chegar a R$3.000, um valor incompatível com os ganhos da grande maioria dos cidadãos brasileiros, principalmente os jovens. Para resolver o problema, estamos propondo, nesse projeto de lei, com o objetivo de tornar facultativa a frequência nos cursos de aprendizagem ministrados pelos CFCs. De acordo com a ideia que apresentamos, qualquer cidadão poderá estudar o conteúdo teórico de forma autônoma e receber aulas de direção de um condutor habilitado e independente ao se candidatar à CNH. Entendemos que os exames aplicados pela autoridade de trânsito atualmente impõem grau de dificuldade suficiente para medir os conhecimentos do candidato, tanto na parte teórica quanto no exame de direção veicular. Independentemente do caso do qual o projeto de lei número 3781 de 2019, apresentação dia 27/6/2019 a 17/27,
meio que o candidato entregou para obter os conhecimentos das autoescolas de maneira alternativa. Sala das sessões, aí foi no dia 27/6/2019, o deputado general Peternelli, e aí esse número aqui do documento que foi protocolado lá na Assembleia. Então, pessoal, aí hoje você encontra, né, no site do governo federal, olha lá, o governo federal abre consulta pública do processo de formação de condutores. Então eu trouxe essa aula porque faltam poucos dias para você dar a sua opinião, né? Entre os dias 10 de agosto e 8 de setembro, toda a sociedade poderá opinar pela redação do manual de condutor e na regulamentação do processo de formação de condutores no país. Então isso quer dizer o que, pessoal? A consulta pública ela já é para esse manual. Então vai ter um manual e ele vai poder estudar como que vai ser a formação, vai mudar a resolução do CONTRAN. Então, é uma coisa que já vai mudar, entendeu? A resolução. Então ele dá os itens lá do que você acha que tem que mudar. Então, a aula teórica, a aula prática, como tem que ser, as matérias que tem que ter, a quantidade de horas aula, tá? Então, a primeira trata do exame de aptidão física e especialização dos condutores de veículos automotores elétricos, bem como a categoria de habilitação, cursos de exames obrigatórios, além de regras de credenciamento, entidade para a prestação de serviço e atuação dos profissionais envolvidos no processo de instrução. Já o manual traz diretrizes pedagógicas e conteúdos a serem aplicados aos condutores e profissionais que atuam na formação, bem como nas regras de exames a serem aplicados. Ela segue aberta, a consulta pública, até o dia 8 de setembro de 2022. O candidato terá a opção de estudar sozinho e frequentar as aulas presenciais ou remotas oferecidas pelos CFCs ou na modalidade de ensino à distância. Também há o uso de tecnologia embarcada nas aulas, de exame de direção e possibilidade de optar por realização das aulas e exames de direção em veículo de câmbio automático, com a inclusão de restrição na habilitação, limitando a condução apenas desse tipo de veículo. Então quer dizer o que, pessoal? A consulta pública também, ela está perguntando para vocês se vocês acham que o cara poderia optar por fazer o exame num carro automático, tá? E só que ele só poderia dirigir esse tipo de veículo quando saísse a habilitação, ia vir uma observação na habilitação dele. Outro item a ser constado prevê o aumento do prazo para a conclusão dos processos de habilitação, na previsão de reaproveitamento dos exames que o candidato já tenha sido aprovado, tá? Então, por exemplo, se ele passou, hoje é 1 ano o processo, você tem que terminar tudo. Se ele passou no teórico e ele não passou no prático ainda, ele pode arrastar por mais 1 ano. Essa aí é um dos itens da consulta pública. Aí, assessoria especial de comunicação do Ministério da Infraestrutura, categoria trânsito e transporte. Então, pessoal, vamos votar, tá? Tá aberta aí a votação até o dia 8. Isso daí é importante para que a gente saiba o que a população pensa, se a gente continua sendo obrigado a participar desse processo de habilitação e gastar um valor entre R$1.500 e R$2.000. Se for A e B, você chega a gastar R$3.000, ou você somente paga as aulas que você achar que são necessárias e paga as taxas, né, e consegue fazer lá a prova. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, mas ela vai depender somente do seu esforço de você estudar as matérias que caem, tá? Então é isso daí. O nosso método, ele está em cima do que está acontecendo. A gente continua treinando as pessoas para conseguirem ser aprovadas lá nos exames do Detran. E agora, mais do que nunca, que as provas elas vão ser mais difíceis, a gente está se empenhando cada vez mais para ensinar com excelência a vocês, tá? E conseguir acertar lá 100% das questões das provas do Detran.
É isso aí, pessoal. Vamos votar até o dia 8.